Gabriel Monteiro, nascido no Rio de Janeiro em 1994, ingressou na Polícia Militar da capital carioca em 2015 e a partir de 2018 ficou popular nas redes sociais devido ao seu canal do YouTube. Gabriel fazia vídeos abordando temas relacionados à política, corrupção e criminalidade. Inclusive, Gabriel criticava até sua própria corporação. Em 2020, ele desistiu da carreira militar e anunciou sua entrada na política. Foi o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro, tendo cumprido seu mandato apenas de 2021 a 2022, e fez do seu canal um lugar para divulgar suas tarefas como vereador, mostrando fiscalizações em órgãos públicos e ações sociais. Mas tudo mudou na vida de Gabriel em março de 2022, quando o ex-vereador começou a receber muitas denúncias, inclusive de vários tipos. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o caso do Gabriel Monteiro, que faz parte aqui do quadro Brasil Bizarro. Se você ainda não conhece o quadro, a gente tem muitos vídeos aqui e hoje eu tô aqui com a companhia de Digo Black. E aí Digo Black, como é que a gente tá? E aí meu querido, tamo muito bem, né? Graças a Deus no dia de hoje. E qual que vai ser a meta de likes? A meta de like hoje eu quero 18.844. 18.844 likes e vamos começar falando a partir do ponto da denúncia. E no fim a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu ali antes disso tudo, certo? Então a gente vai focar aqui em explicar como o caso se desenrolou. A primeira denúncia aconteceu no Fantástico e vamos falar disso então. Em 27 de março de 2022, o Fantástico ouviu 5 pessoas que seriam ex-funcionários que contaram ter vivido situações bastante constrangedoras com o então vereador. Gabriel acabou sendo acusado de assédio moral e também sexual. Luiz é uma das pessoas que acusou Gabriel de assédio sexual. Ela trabalhava para os canais do vereador na internet. Ela disse: ele me abraçava assim por trás, dizia te amo e não sei o que, você é minha amiga, me beijava no rosto e saía de pênis ereto e ia mostrar para o segurança. Então quando ela falou sobre isso, ela falou sobre um comportamento dele que não necessariamente é uma intenção de, por exemplo, penetrar nela, né? Não é uma situação do tipo, mas uma situação de desconforto, né? De incômodo. Que ele chegava nela por trás, abraçando, né? Forçando uma intimidade, beijando o rosto dela sem ter um motivo naquele momento, né? Não é no momento de, cheguei, oi. Sim. Não é isso, é no meio do nada chegar e dar um beijo no rosto da pessoa, realmente é intimidador. E também o fato dele, tipo, sair constantemente com o pênis, igual ela falou, ereto, né, indo até o segurança ou outras pessoas pra mostrar, e isso sem nenhum tipo de pudor, por exemplo, pelo menos na frente das mulheres. Tipo, não é que ele fazia isso somente com homens. Não, ele fazia com homens e fazia na frente de mulheres. Então ele teria cometido atentado ao pudor. Até porque outro funcionário que não quis se identificar disse que era obrigado a cumprir ali expediente na casa do Gabriel. Até aí tudo bem, podia ser um combinado entre eles, né? Mas lá ele falou que presenciou muito mais coisas ainda, né? Porque ele trabalhava com ele no gabinete e também trabalhava em casa. E aí em casa ele via essas coisas mais absurdas, né? Ele falou o seguinte: a gente ficava ali na frente e várias vezes ele foi na parte da frente da varanda da casa e em outros cômodos e mostrou o órgão sexual, se vangloriando do tamanho do pênis e se masturbando na frente de toda a equipe. É uma acusação que você fica até pensando um pouco o que se passa na cabeça do cara, né, de fazer uma coisa dessa, e que é bem sério, obviamente. Uma outra mulher que também não quis revelar a identidade afirmou que consentiu o início de uma relação sexual com o Gabriel, ou seja, começou a transar com ele, né, e tava tudo bem até então, mas que no meio do ato ela não quis continuar e ele forçou ela a continuar e então evoluiu para um abuso sexual. Ela falou o seguinte: teve um momento que ele usou força, me segurou e foi com tudo, me deixou sem saída, eu pedindo pra ele parar e ele não respeitou, o momento que eu pedi pra ele parar. E a reportagem também mostrou ali que o Gabriel forjava cenas pros vídeos dele do YouTube, como por exemplo tiroteios, ou então até mesmo o momento onde ele tava ajudando uma criança, né, que mostrou que ele falava pra criança o que dizer pra câmera pra deixar aquela tristeza da criança ainda mais convincente. Não era nem que a criança não passava por aquele momento, mas ele fala assim: pô, você tá passando fome? Então fala isso, fala, eu não tenho o que comer, que assim tu vai conseguir arrecadar mais. E aí tudo isso foi vazado ali por parte da edição dele, e o cara tava na mão então da Globo, né? Pô, nesse momento aqui, que foi essa primeira porrada do Fantástico, já serviu pra deixar ele muito incriminado, e na época ele não foi preso nem nada do tipo, mas ele já ficou meio que sem moral pra continuar trabalhando, porque o que ele tava fazendo nessa época? Vamos lembrar, ele tava com um vereador invadindo hospitais e coisas do tipo, e tentando desmascarar, por exemplo, pessoas que não trabalhavam, ou então alguns esquemas grandes dentro ali da política. Então, como ele estava sendo acusado de tanta coisa, ele teve que desviar o foco para poder se defender e parou com esse tipo de atividade. Mais ou menos nessa época aqui já. No dia 3 de abril de 2022, o Fantástico mostrou novas denúncias envolvendo o ex-PM. Outras 3 mulheres relataram histórias parecidas de relacionamento consentidos que acabaram em violência. Então aqui, cara, a gente teve logo em seguida o Fantástico de novo fazendo outra matéria mostrando mais mulheres que foram vítimas dele da mesma forma. A primeira mulher disse que em uma ocasião, antes de ter relação sexual, pediu que o Gabriel colocasse ali preservativo, camisinha, né? E ele se negou a usar, então ela falou que não queria transar com ele, porque ela exigia que usasse camisinha. Então ele forçou ela a transar com ele, sem camisinha, sem nada, e isso, obviamente, daí já é um abuso sexual. Outra mulher que denunciou ele disse que foi convidada para uma festa na casa do Gabriel, que ele convidou.
E na época ela foi pra festa, chegou lá, não tinha nenhuma festa. Foi só, tipo, algo pra ela poder ir pra casa dele. E ela falou que tinha uma outra mulher por lá e que viu o Gabriel brigando com essa outra mulher e espancando ela. Diz que espancou essa outra mulher na frente dela. E diz que essa outra mulher tava lá da mesma forma porque foi convidada pra uma festa que não existia. Então diz que depois de tudo isso, todo mundo tava com medo do Gabriel. E ficaram meio que na mão dele, né? Fazendo o que ele queria, pelo menos a acusação dela. E então eles teriam comido um lanche, algo do tipo assim. E o Gabriel teria se acalmado, né? Teria ficado mais calmo. E aí chamou as duas pra poder fazer sexo a três com ele. Aí disse que ele falou pra ela, vamos pro quarto. Ela falou que não queria participar daquilo ali. Ela não tinha apanhado, a outra menina tinha apanhado. A outra menina, talvez com mais medo por conta disso, com medo de morrer, né? Chamou ela pra ir pro quarto, então, e ela também com medo acabou aceitando a situação. A terceira mulher falou que sofreu um abuso em 2017, então já um tempo antes, né? A gente tá falando de 2022, é de 5 anos atrás. Na época em que inclusive ele não era vereador, ele era PM ainda. Ela disse que conhecia ele porque frequentava ali as mesmas festas e tudo mais, e que um dia decidiram ficar. Então estavam ali saindo, depois decidiram ir pro carro dele, né? Que tava lá parado num estacionamento. E lá começaram a transar, até aí tudo bem, tava todo mundo gostando, tava todo mundo consentindo. Mas ela falou que em algum momento, do nada, ele começou a dar tapas, né? Socos, e também tirou um celular pra poder filmar ela. E que foi filmando o rosto dela e ao mesmo tempo filmava ali as partes íntimas e que ela não queria aquilo e que começou a pedir pra ele não filmar. Ele continuou fazendo e cada vez batendo mais nela, dando soco e dando tapa. E aí disse que começou a gritar muito, pedindo por ajuda, ali mesmo no estacionamento. E então o Gabriel pegou a arma dele, colocou a arma no freio de mão, meio que pra mostrar que tinha ali, né? Uma arma, e ela fala que começou a se debater e que ele segurou ela, só que mesmo assim o Gabriel teria conseguido continuar a penetração, tudo sem camisinha, e ela também afirma que nesse momento, para poder controlar ela que estava se debatendo e gritando, o Gabriel colocou a arma na cabeça dela, mandando ela ficar quieta. Então a gente teve em um domingo ali uma denúncia muito grave dos funcionários do cara, e depois a gente teve uma outra denúncia falando das relações dele pessoais com outras mulheres. No dia 4 de abril, integrantes do Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro se reuniram junto com o Ministério Público para discutir as denúncias contra Gabriel. Então no dia 4 de abril, foi algo muito rápido, né? No dia 4, o Conselho de Ética já estava debatendo se ele tinha que continuar com o cargo ou não, certo? No dia 5, ele teria sofrido uma tentativa de execução, alguém teria atirado contra ele, e os funcionários dele vieram a público para falar que, na verdade, essa tentativa de morte que ele sofreu lá em 2021 teria sido forjada. Mais um golpe na imagem dele que já estava muito fragilizada. Em 7 de abril, Gabriel foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro dentro do inquérito sobre o vazamento de um vídeo íntimo dele fazendo sexo com uma adolescente de 15 anos. A gravação foi compartilhada no Twitter e no WhatsApp. Gabriel acusou seus ex-funcionários de vazá-la. A adolescente, então, prestou queixa à polícia acompanhada dos pais. Então aqui, cara, teve algo muito certo. Teve um vídeo vazado dele, né? Ele falou que quem vazou foram os funcionários, mas independente de quem foi, mostrava ele com uma garota de 15 anos tendo relações sexuais. Então era algo já problemático. E também o fato dele estar filmando ajuda, né, de certa forma, a fortalecer o discurso de algumas vítimas que falavam que ele sacava o celular para poder filmar durante o sexo, né? Então, de certa forma, mostra que ele realmente tinha esse tipo de comportamento. Então, no dia seguinte, no dia 8 de abril, ele acabou sendo denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e no documento o MP pediu que ele fosse condenado pelo crime. Então ele se torna réu pela primeira vez. No dia 17 de maio, depois que a justiça aceitou ali a denúncia feita pelo MP, né? Ele então oficialmente virou réu e teve que dar um depoimento que foi dado no dia 23 de junho. Então nesse dia já tinha vários crimes diferentes que ele estava sendo acusado. Primeiro, por forjar vídeos na internet, pelas acusações de abuso sexual e terceiro, pelos assédios moral e sexual dentro do trabalho. Ele teve que falar sobre tudo isso, deu um depoimento de mais de 2 horas e ele negava tudo que estava sendo acusado, né? Então ele tentou entrar com recurso de defesa, que foi negado no dia 17 de agosto, e nesse mesmo dia surgiu um novo áudio do Gabriel Monteiro, e nele ele fala que realmente faz sexo com garotas menores de idade. Ele fala o seguinte: 16, 17 aninhos, eu gosto muito de novinha. No dia 5 de julho, ele virou réu de novo em um outro processo de importunação sexual e assédio sexual contra sua ex-assessora. No dia 2 de agosto, o Chico Alencar apresentou um relatório que pedia a cassação do mandato ali do vereador. Então, no dia 18 de agosto, por 48 votos a 2, onde o próprio Gabriel votou contra, né, e um outro vereador chamado Chagas Bola, então só esses dois votaram contra, a Câmara do Rio decidiu cassar o mandato do Gabriel Monteiro. Os vereadores falaram que mesmo que ele não tivesse uma condenação ainda, porque ele ainda era só réu em tudo, né, vai lembrar que ele não estava nem preso, nem nada do tipo, o Gabriel deveria ser cassado por quebra de decoro parlamentar, que é uma espécie de normas comportamentais que tu tem que seguir, né. Mas, uma coisa que a gente tem que destacar é que antes disso tudo acontecer, o Gabriel estava envolvido, como a gente falou, em várias investigações que muita gente aponta como talvez um possível motivo para toda essa denúncia feita depois, né, que foi levantada pelo Fantástico. E a gente vai falar um pouquinho sobre a máfia do reboque que foi explanada por ele. Em março de 2022, Gabriel postou um vídeo no seu canal denunciando o ex-vereador Jailson dos Santos Salazar de tentar suborná-lo com R$200 mil. A tentativa de suborno teria acontecido depois de Gabriel ter descoberto os responsáveis pela máfia do reboque na capital fluminense. Uma das maiores reclamações das pessoas era a falta de atendimento da empresa. As pessoas vão até os depósitos, atrás do seu veículo, mas
quando chegam lá não encontram ninguém para aceitar o pagamento e a retirada do veículo. Isso é um problema, pois o carro fica preso e pagando multa pelos dias que estão ficando no depósito. E era assim que a máfia trabalhava e lucrava. Então ele explanou uma grande máfia que faturava muito, também explanou o cara tentando subornar ele na época, né? E tudo isso aqui foi muito polêmico. Eu lembro que até a perspectiva do Gabriel, nessa época, dessa semana em específico que ele fez esse vídeo, era de que ele concorresse a governador no Rio de Janeiro e que ele tivesse realmente bastante votos. A gente estava perto de definir quem eram as pessoas que iam concorrer nesses cargos, né? E ele provavelmente ia concorrer num cargo muito maior do que vereador. Pelo menos um deputado estadual ou então um deputado federal. E como a gente falou, esse caso junto com outros ali ficaram meio que abandonados depois que ele acabou sendo preso. Inclusive a acusação que ele fez já foi arquivada pelo MP. Então no dia 7 de novembro, Gabriel Monteiro foi preso depois de se apresentar na 77ª DP, que fica em Icaraí. A Justiça do Rio decretou na época a prisão preventiva dele. A prisão foi relativa a uma denúncia de crime que teria acontecido em julho. Atualmente ele está no Bangu 8 e Gabriel sempre negou todas as acusações. Então ele acabou sendo preso por uma acusação ali de abuso sexual, né, de uma garota que, da mesma forma que tudo que a gente falou aqui, né? Ela foi com ele pra casa dele, ficou com ele, tava tudo bem até um certo momento. Ela também foi agredida por ele, se assustou com aquilo ali, com o tamanho da agressividade dele, quis ir embora e no meio desse momento de tentativa de ir embora, ele tirou uma arma e apontou pra ela. E fez ela então ali ficar no lugar e fez sexo com ela forçado, por conta de intimidação. E esse seria o motivo pra hoje ele estar preso lá no Bangu 8. Mesmo preso e com toda essa história, muita gente dá valor ainda para aquilo que ele fez antes ali, né? Que é o que a gente falou de explanar pessoas que realmente de alguma forma estavam prejudicando todo o sistema e o governo, né? Por conta desse trabalho, muita gente votou a favor do que ele pensava e elegeu o pai dele e a irmã dele recentemente. Então o Gabriel Monteiro ainda é uma pessoa relevante dentro da política do Brasil, mesmo estando preso e mesmo tendo esse tanto de acusações contra ele. Obviamente um caso bem complicado, né? Porque envolve um cara que misturou muita coisa desde cedo. Ele era policial e youtuber, coisa que a gente não via naquela época ainda. Depois ele se tornou vereador e youtuber. Depois misturaram um lado dele sexual que ninguém conhecia. Né? E aí ele falava mal da corporação também, que era algo meio que pois é, né? Também de cara. E eu acho que o que mais ficou ali, tipo, talvez contra ele foi que ele era um cara que tava apontando erros, né? Então, por ele apontar erros, talvez fosse esperar que não cometesse nenhum, né? E ele cometeu alguns erros que vão no limite de muita gente. São crimes sexuais, né? Se ele realmente for condenado em todos esses crimes, ele é um cara que cometeu crime contra muita gente. Muita mulher foi abusada por ele. A gente poderia dar destaque pro caso do Gabriel Monteiro só pelo fato do caso, só pelo crime. Poderia ser um caso Gabriel Monteiro, que ninguém conhecesse ele, e falando de um cara que fez isso com várias mulheres, entendeu? De tão grande que é o caso. Então como a gente falou, é uma história que é dividida em partes, e por isso até hoje eu vejo uma galera que fica confusa quando fala no nome dele. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui pra gente um tema que você quer ver sendo abordado aqui no Brasil Bizarro. Tamo junto, valeu, é nóis.